Dia, meus companheiros, bom dia, minhas companheiras, bom dia a todos os internautas. Estamos iniciando mais uma edição do Minuto da Democracia. E o Minuto da Democracia hoje vai tratar de política internacional. Tratar de uma questão fundamental na história do mundo moderno, né, que é o bloqueio a Cuba. Esse verdadeiro genocídio que promove o imperialismo americano contra o povo cubano, contra a autodeterminação dos povos, contra a soberania de uma nação poder escolher os seus próprios caminhos. Então, para isso aqui nós convidamos a cônsul cubana no Nordeste brasileiro e que é sediada aqui na Bahia, chegada há pouco tempo aqui, que é Milena Caridad. Então, agradecemos aqui a sua presença e, ao iniciar esse programa, primeiro nós gostaríamos de fazer um agradecimento do povo baiano, mas também do povo brasileiro ao serviço prestado, né, ao povo brasileiro, que foi o programa Mais Médico. Então, os médicos cubanos, as médicas cubanas, que estiveram aqui no nosso estado, que foram aos mais longínquos rincões ali prestar assistência, né? E que o povo baiano ficou apaixonado, né? Foi uma verdadeira tristeza. E ao mesmo tempo que agradeço, eu também peço desculpa, né, por essa atitude grosseira, né, que de um jeito abrupto, né, sem perceber a importância disso, um que deveria ser um governante e zelar pelas relações entre os povos, fez uma grosseria imensa com o povo cubano ao desqualificar um programa que o povo brasileiro reconheceu tão importante. Então, obrigado ao governo cubano, obrigado ao povo cubano por essa cooperação tão importante para o povo brasileiro prestando serviços na saúde. Então, muito bom dia. E eu gostaria de iniciar perguntando: 57 anos de bloqueio, né? Um verdadeiro genocídio contra o povo cubano. O que fez o povo cubano sobreviver, resistir durante tanto tempo e que permanece até hoje a um ataque tão direto ao povo? Muito obrigada, Marcelino, pelo convite. Eu tenho a oportunidade hoje de falar com você e também com os internautas sobre todas essas matérias. E fico muito grata da sua introdução, porque os nossos médicos cubanos fizeram aqui uma grande labor, que ainda a gente lembra muito bem e que muita gente ainda espera que essa olhada, todos esses médicos voltem às comunidades onde eles fizeram tão bom trabalho. E começava por aí, porque precisamente essa atitude dos médicos cubanos, essa necessidade de fazer solidariedade com outros povos, é parte da nossa capacidade de resistência que ha feito possível que nós temos enfrentado esse bloqueio por mais de 5 décadas, como você lembrou aqui. Realmente o bloqueio é o principal obstáculo para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. E foi imposto desde 1962. Então, Cuba ha alcançado altos parâmetros, altos estándares de desenvolvimento na área social, econômica, acadêmica, mas o bloqueio ainda afeta. Só que a nossa revolução tem um foco mais importante no ser humano, porque entende que o ser humano é o centro de tudo, o capital humano é o mais valioso que nós temos. E acho que é por isso que ha sido possível superar o bloqueio
ainda que temos afetações muito importantes na área da saúde, de cultura, esporte, relações comerciais, em todos esses âmbitos. Fala-se, na verdade, estima-se, né, em 1,1 trilhão de dólares, né, que seria o prejuízo financeiro causado por essa agressão norte-americana ao povo cubano, não é? E do outro lado, né, você falou dos impactos, mas nós temos um país como Cuba, que tem os melhores indicadores da área da saúde, da área da educação, competindo com nações desenvolvidas, né? Mortalidade infantil, e um índice que me chamou muita atenção, a violência, né? Homicídios 4 por 100 mil, quando o Brasil é 29 por 100 mil. Né? Como explicar, né, esse processo de resistência e esse desenvolvimento, né, de índice humano, né, índice de desenvolvimento humano, mesmo sendo agredido desta forma? Como foi possível essa vitória do povo cubano? É importante lembrar que, ao triunfo da Revolução Cubana em 1959, todo mundo apoiou esse processo revolucionário, liderado por nosso comandante-chefe Fidel Castro. E é importante lembrar também que a gente participou de todas essas transformações. E isso é um valor importantíssimo, porque quando a gente tem essa consciência de classe, a gente fica mais envolvido em todos esses processos de transformação. A gente transforma a sua sociedade, a sua realidade para também ficar com bem-estar social, econômico. Então, foram décadas de muito trabalho, porque você conhece que ao triunfo da Revolução, por exemplo, nós ficamos com muito poucos médicos. A formação do médico só era algo que só acessível para a elite de nosso país. Então, eu lembro desse exemplo dos médicos porque é um dos problemas mais fundamentais que nós tínhamos, que era a saúde. Mas também posso lembrar a educação. Muita gente em Cuba era analfabeta. E depois da Revolução, em 1961, nós fizemos uma campanha de alfabetização, precisamente para levar o conhecimento, para levar as ideias ao todo o povo. E todo foi um processo onde a população ficou envolvida. E a população ficou confiante de que essa revolução trazia desenvolvimento, trazia direitos humanos para todo mundo. É por isso também que essa capacidade de Cuba ha sido muito grande ao longo de todos esses anos. E recentemente, quando nós aprovamos a nova Constituição, que foi aprovada em abril deste mesmo ano, 2019, nós ratificamos que ninguém vai fazer nos afastar do processo da construção de uma revolução socialista como nós temos desenvolvido, como nós temos construído até agora. Porque só nesse processo, só nessa construção desse modelo econômico e social, político também, nós temos resueltas nossas principais necessidades. A Unesco, por exemplo, tem dito que Cuba é um dos principais países em Latinoamérica na questão de educação e na questão de cultura. E isso é muito importante quando você tem um povo que conhece, um povo que é culto, um povo que não tem barreiras para acceder à educação desde ensino infantil até ensino universitário. Você tem um povo preparado e um povo pronto para continuar apoiando todos esses processos de transformação econômicas e sociais.
Acho que essa foi o principal, a chave fundamental de todo o nosso processo. E não podemos esquecer a nossa comandante Fidel, que estuvo, eh, que estuvo na primeira linha de todo esse processo de transformação. Mas, justamente sobre uma questão que você fala, a Constituição cubana, né? Cuba teve grandes dificuldades. No início, o bloqueio, né? Mas teve o período da cooperação, né, da antiga União Soviética, depois teve a queda do muro, e aí teve aquele período também, né, chamado de especial. Período especial. É isso? Onde foi aquele grande esforço. Os anos 90. Do povo cubano, né, e agora a renovação. Eu gostaria que você falasse um pouco desse período especial, aquela atualização necessária e agora essa atualização constitucional. Mas eu gostaria que você começasse pelo período especial, que a gente poderia dizer que foi a segunda revolução cubana. Acho que sim, a gente se superou e ainda não sabe como, mas acho que a unidade de nosso povo, que é um aspecto muito fundamental, fez o possível todo esse processo, e fez o possível enfrentar esse processo tão complicado e tão difícil para nosso povo. Nós tínhamos relações realmente excelentes com as antigas repúblicas socialistas da União Soviética, e muitos dos nossos suprimentos na área de economia, área de saúde, muitas coisas vinham de lá. Então, quando chegou os anos 89, 90, todo isso foi embaixo. Todo isso ficou muito complicado para nós, porque não tivemos esses suplementos, ficamos solos, ficamos sozinhos, não? Sem essa ajuda tão fundamental. E ali o povo teve que se reinventar a sua realidade para não mudar nosso regime, para não mudar nosso governo, que é ainda apoiado pelo povo na maioria do nosso povo. Então começamos a fazer diferentes transformações econômicas, foi a abertura do turismo, do desenvolvimento da área de turismo, foi a abertura do desenvolvimento do investimento estrangeiro em Cuba, primeiro com capital misto, e assim fomos avançando, e pouco a pouco fomos superando esse processo. Foi também liberado as forças produtivas, começou uma modalidade que nós chamamos trabalho por conta própria, que são esses pequenos empreendimentos, não? Gente que pode fazer trabalho por sua própria conta, não? E assim fomos avançando. Só que, durante todo esse processo, essas medidas foram introduzidas em nossa realidade, mas não estavam recolhidas em um documento, numa carta magna. É por isso que nós, desde o ano passado, de 2018, começamos esse processo, acho que um ano anterior, começamos todo esse processo de atualização, para que em nossa carta magna, em nossa Constituição, quedaram recolhidas todas essas transformações que efectivamente determinaram cambios em nossos processos jurídicos, em nosso actuar. Então, essa Constituição, com todas essas novas atualizações, foram recolhidas na Constituição, que foi aprovada este ano, depois de um referendo que foi feito no exterior e em Cuba mesmo. Mas a votação teve lugar justo este ano e foi aprovada com 85,86% da população aprovando essa Constituição, essa Carta Magna. E agora como é que fica, por exemplo, o papel do primeiro-ministro
e agora como presidente. Você poderia explicitar isso? Toda essa atualização que ainda não está, não está aún, em marcha, não está vigente, vai ser conhecida ao final do ano, no último período de sessões do nosso parlamento, onde vai ser apresentado o primeiro-ministro e também uma atualização do Conselho de Ministros atualmente. Acho que uma das mudanças de todo esse processo da nova Constituição é que agora os delegados municipais nossos, os delegados provinciais vão virar governadores. Então, isso foi uma coisa que gerou um pouco de, não desconforto, mas precisou de uma explicação para a gente em Cuba, porque não tínhamos essa tradição de chamar a um delegado provincial, presidente da Assembleia Provincial, de governador, e ao delegado municipal, então, de superintendente. São algumas mudanças que só ao final do ano vão a começar, porque aprovamos a Constituição, mas agora vai começar todo um processo que deriva em atualização do Código de Família, a atualização do Código Civil, Penal, enfim, que precisa de algumas mudanças ainda para que quede efetivado. Mas voltando ao bloqueio, né? Bloqueio econômico, uma tática de guerra, asfixiar o povo cubano, né? E ao ser determinado pelo povo, os imperialistas, né, os americanos, eles pretendiam derrubar o governo de Fidel em 6 semanas. Muita gente que foi para os Estados Unidos depois de 1959 deixou todo em casa porque pensavam voltar em umas semanas, meses para Cuba. Mas nós estamos com 57 anos de bloqueio, né? E nos últimos 14 anos, isso sendo votado, né, pela ONU ali, né, chegamos ao último ano a ter somente 2 países que votaram a favor do bloqueio. Foi os próprios americanos e Israel. O restante todo votou contra. Ou seja, ao longo desse período, cada vez mais países votaram contra o bloqueio norte-americano a Cuba. E hoje nós estamos chegando de novo, né, uma nova votação e na ONU, né, onde os países ali vão mais uma vez repudiar esse bloqueio, e ele continua. Como é que se vê, né, esse desrespeito dos norte-americanos a essa vontade das nações do mundo? Vamos partir que o bloqueio é uma ação, uma agressão unilateral. O bloqueio é uma agressão unilateral que tenta afetar, agredir o desenvolvimento de um país soberano, que tenta agredir também a segurança de um país, de um Estado soberano, e que no caso dos Estados Unidos, essas pretensões não são novas. Inclusive, as pretensões dos Estados Unidos de se anexar a Cuba são tão velhas como do século XVIII, ainda antes da criação das 13 colônias, que foi a origem dos Estados Unidos. Em 1767, Benjamin Franklin falava da necessidade de colonizar o vale do rio Mississippi para tentar alcançar México mesmo e Cuba. Depois, no mesmo século XVIII, John Quincy Adams, que foi o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e segundo presidente desse país, também falava da necessidade de que Cuba, como parte do Caribe,
era um apêndice natural de toda essa formação que foi na que virou os Estados Unidos, e que eles tinham a convicção de que Cuba teria que ser anexada a esse país. Então, estamos falando de século XVIII, e ainda hoje esse desejo, essa aspiração se reforça e continua muito mais forte. Então, é uma ideia dos padres fundadores dos Estados Unidos de se anexar a Cuba e de derrocar, subvertir o nosso governo. O que acontece que depois de muitos anos sendo Cuba um país neocolonial, porque se você vai à história, em 1902 surge a República de Cuba, soberana, independiente, mas não é assim, porque já os Estados Unidos estavam aqui. Os Estados Unidos tinham presença em Cuba desde 1902, quando surge nossa república. Mas ao longo de todo o tempo, até 1959, os Estados Unidos ficaram em Cuba, como se Cuba fosse seu pátio traseiro, como nós dizemos. Então, quando a Revolução triunfou, começaram ou continuaram esses problemas, não? Porque então os Estados Unidos começou a bloquear, começou esse bloqueio que até hoje permanece. Mas desde 1962, que foi quando realmente começaram a implantação das medidas econômicas, até hoje, todos esses, não diria processos, mas bem diria todas essas vias para empeorar a nossa situação só foram mudando. Eles começaram a adotar medidas, depois em 1996 assinaram a Lei Helms-Burton, que foi o documento que codificou realmente o bloqueio, que convertiu em lei. Já não eram só umas medidas que o presidente podia derrubar, não, convertiu em lei o bloqueio, e até hoje continua implantando. Só que essa lei Helms-Burton tem 4 capítulos, 4 títulos. O título 1 fala de internacionalizar o bloqueio. Então, o bloqueio não vai ficar só como uma questão de Cuba e Estados Unidos, senão que vai afetar a terceiros países. O título 2 fala da transição política, e essa transição política tem como propósito fundamental mudar nosso regime político. O título 3 fala das demandas judiciais, que esse título foi, se bem foi aprovado desde que assinaram a lei em 1996, só em 2 de maio deste ano, 2019, foi ativado, foi aplicado. Desde 1996, nenhum presidente dos Estados Unidos tinha aplicado esse título 3. Por quê? Porque esse título 3 diretamente agrede terceiros países, terceiras nações que têm relações econômicas e comerciais com Cuba. Então, o título 4, só para encerrar esse tema, fala de que os indivíduos que têm relações com Cuba, econômicas e comerciais, e os seus familiares não podem viajar aos Estados Unidos. É a proibição de viagens para essas pessoas de outros países que têm relações com Cuba de visitar os Estados Unidos. Então, nesses 4 capítulos, eles incluíram as medidas para reforçar ainda mais o bloqueio. Com o título 3 especificamente, é uma ação diretamente para interferir, para impedir que o nosso país mantenha relações econômicas e comerciais normais com o resto do mundo. Por quê? Porque a partir da ativação do título 3, os descendentes, os familiares que tinham propriedades em Cuba, agora, depois de tanto tempo, podem reclamar, podem apresentar demandas perante os tribunais estadunidenses para resgatar tudo isso. E nessa situação estão violando um dos nossos princípios soberanos, que é a possibilidade de expropriar
ou nacionalizar determinados activos que em 1959 estavam em mãos dessas pessoas. Vale aclarar, esclarecer que Cuba, nesses anos, quando começou todo esse processo de nacionalização e expropriação, indenizou as pessoas que eram proprietárias de tudo isso, mas os Estados Unidos, ou as pessoas que viajaram para os Estados Unidos, não fizeram esse processo, não aceitaram esse processo. E é o que estão tentando fazer agora. Recentemente foi apresentada uma demanda contra um dos hotéis Meliá, na Havana, mas a demanda foi desestimada, porque não tinha argumentos para que frutificara, não? Para lograr os propósitos dos demandantes. Eles queriam que o grupo Meliá fechasse um desses, exatamente, porque estão solicitando imposição de multas, já por todos os benefícios que durante esses anos eles obtiveram, não? Desse hotel ou de ação comercial ou econômica que está se desenvolvendo nessa área. Mas o Meliá resistiu. Sim, definitivamente foi desestimada e não avançou. Nos Estados Unidos eles não tiveram coragem de fechar. Não, mas há uma coisa importante em tudo isto, e é que muitos países dos que têm relações comerciais com Cuba aprovaram, como países soberanos que são, não? Aprovaram medidas que nós chamamos leis antídotos. Aprovaram medidas nos seus países para não aceitar demandas desse tipo. Porque Cuba é um país soberano. Se você agora vem e faz uma demanda dentro do meu país, não é possível, porque se eu sou um país soberano, você não tem direito a fazer isso. Então, todos esses argumentos estão sendo apresentados agora para defender precisamente o direito de Cuba nessa demanda judicial. Isso para os nossos militantes, né? Tanto do partido como dos movimentos sociais, que é preciso a gente entender, compreender, né? E também ter mais informação sobre esse processo cubano, porque a gente, ao falar de Cuba, o Mais Médico ele ficou famoso, todo mundo viu, porque também os pobres brasileiros sentiram que é uma ação, né, ali humanitária, né? Mas temos outro ponto aqui, por exemplo, nós sabemos que 40 mil estudantes oriundos da África, a maioria, acredito, uns 30 mil, né? E muitos brasileiros, né? Pobres, de quilombolas, indígenas, tiveram a oportunidade de estudar em Cuba e principalmente estudar medicina, né? Como um país com tanta restrição, sendo tão perseguido, né, tem essa capacidade, né, de um gesto do ponto de vista dos direitos humanos, né, que é a humanidade em si, né, essa possibilidade de fazer uma cooperação para poder dar acesso à educação, né? Como é possível fazer isso? Uma das respostas para isso está no conceito de revolução do Fidel Castro. Uma das definições que ele dá, o que ele apresenta de revolução, é precisamente tratar os demais como seres humanos. Revolução é internacionalismo, é altruísmo. Revolução é unidade. Então, todos esses pilares básicos para nós fazem possível que um povo como o povo cubano, que não tem, que como você disse, tem todas essas restrições econômicas, ubique, ponga no lugar mais importante a necessidade de desenvolver-se, a necessidade de compartilhar o que tem
mais que outro aspecto. Para nós, o foco fundamental é essa solidariedade. É o foco fundamental porque Cuba também é um produto dessa solidariedade internacional. Fidel sempre dizia que o povo cubano recebeu, a primeira ajuda que o povo cubano recebeu foi de África, porque em Cuba os escravos também fizeram parte do nosso processo de liberação nacional. Então, Cuba tem uma enorme gratidão do povo africano, de toda essa gente que foi trazida desde os seus países, mas ficaram aqui em Cuba e se envolveram num processo de liberação nacional para que essa pátria liberada, para que esse povo cubano também fosse sua casa. Então, para nós, África, você mencionava, é um aspecto realmente muito importante. E temos vínculos muito fortes com esse continente. Acho que é uma das razões pelas quais eu fico em casa aqui em Salvador, porque aqui também a presença da África é notável, é evidente. Então, como dizia, Cuba é um produto da solidariedade internacional. Não tem jeito que nós não façamos o mesmo com o mundo inteiro. Porque a revolução é um produto humano. Então, nós temos o foco fundamental no ser humano. E é por isso que temos resistido tanto ao longo de tantos anos. É por isso que estamos confiantes de que a revolução e continuar construindo esse processo é o caminho que nós vamos a seguir na questão ou na tentativa de ficar mais independentes e mais soberanos. Eu acho que é o mais importante. E os nossos militantes, né, de diversos movimentos sociais. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo, tivemos em Tabocas, do Brejo Velho. Aí lá tinha uma mãe, ela estava muito emocionada, porque ela tinha uma filha estudando medicina em Cuba. Né? Então nós temos aí compreender, né, essa concepção de revolução, o que é que significa isso, né? Então Cuba é um exportador de direitos humanos, né? Ao contrário, né, do conceito de direitos humanos que é usado contra Cuba, né? Então é preciso a gente compreender. Recentemente, por exemplo, Estados Unidos fez a Cuba parte de uma lista de países que geram tráfico humano, só pela questão da presença dos médicos cubanos em mais de 65 países onde nós estamos agora. Você pode entender, pode acreditar que isso seja possível, que nós estamos traficando com as vidas desses profissionais. Muitos deles têm mais de uma especialidade. Em Cuba você faz medicina 6 anos e quando você termina, você vai fazer especialização de medicina geral, já? E depois dessa especialização, você tem ainda a possibilidade de fazer outra especialização, cardiologia, nefrologia, tudo isso. Quando esse médico, você vê o percurso desse médico, dessa carreira, esse médico tem mais de 13 ou 14 anos de estudo e está bem preparado, porque não só é médico, mas é especialista, tem 2 especialidades. Então, quando essa pessoa vai a outro país, sabe que é para fazer um bem. Os médicos cubanos só vão aos lugares para fazer o bem do resto da população. Por essa questão que eu falava antes de que Cuba também é um produto da solidariedade e porque em Cuba nós nós recebemos a formação de que você precisa de tratar os demais como seres humanos e que todo mundo tem dignidade. Ninguém tem que ficar afastado pela cor de sua pele, pelo que pensa, pelas suas ideias, pela sua incapacidade às vezes.
Você sabe, eu tive um professor que era cego na universidade. E o professor é um professor de filosofia. Um dos melhores professores de filosofia que eu tive na universidade. E era cego. Então, a incapacidade visual, a incapacidade física, não é um freno para que você possa se desenvolver em nosso país. E é por isso, porque nós amamos a gente. Se você pergunta a um turista que vai a Cuba, estou quase convencida de que ele vai dizer: o melhor que tem em Cuba é a sua gente, é o seu povo. Porque a gente fica querendo ajudar a todo mundo que vai lá, querendo assistir, querendo. E é por isso que mais pessoas preferem ficar em casas particulares, além das costas dos hotéis, que ficar no hotel, porque preferem também ter esse calor, esse trato, não? Que é muito bom. E eu quero falar também desses estudantes estrangeiros que são formados em Cuba. Eu acho que são os melhores embaixadores de Cuba em qualquer país, qualquer lugar. São os melhores embaixadores, porque eles podem falar na sua própria idioma de que é Cuba. E todos vão com uma ideia e depois voltam completamente fascinados, completamente namorados de Cuba. Com certeza. Agora, como é que você convidaria, ou seja, convocaria a militância do Partido dos Trabalhadores a se engajar de forma mais determinada nessa luta contra o bloqueio americano ao povo cubano? Eu diria aos militantes que pensem em um povo que só tem feito muitas coisas boas para o mundo inteiro, que nunca fez uma ação unilateral, nenhuma agressão a um país soberano. Eu peço a eles que pensem que Cuba é essa ilha pequena, mas que tem um grande coração para todo mundo, que sempre compartilha com todo mundo, porque nós temos uma estrela solitária, mas é também uma estrela solidária, lá de nossa bandeira. E eu peço a eles apoio nessa luta, porque é muito injusto que um povo tão grande como o povo cubano, que tem feito tanto pela humanidade, seja também o povo que tem resistido ao bloqueio mais longo de toda a história da humanidade. É um bloqueio realmente cruel, é um bloqueio que afeta a saúde, quando nós não podemos comprar ou adquirir um medicamento tão cerca dos Estados Unidos e somos obrigados a viajar a mercados mais longos, quando nós não podemos garantir um reativo médico para fazer um estudo, um estudo na medicina, precisamente para dar mais saúde a nosso povo, quando nós não podemos comprar alimentos mais perto, senão que temos que ir a mercados muito mais lejanos, não? Então, ante essa situação, eu peço a eles apoio, que se envolvam nessa campanha internacional contra o bloqueio, que está presente nas redes sociais, Twitter, no Facebook. E agradeço muito a você, fico muito grata deste espaço para poder compartilhar com todo mundo essa realidade. Então, antes de encerrar, eu gostaria de lhe agradecer. É uma honra para a gente receber uma representação do povo cubano, né, que é uma referência nossa, mas a direita brasileira, os mais reacionários, né, eles costumam dizer, quando a gente debate qualquer questão sobre a democracia, sobre as melhores condições de vida para o povo, eles nos dizem que vão para Cuba, vá para Cuba, né? Então eu queria
encerrar aqui dizendo: vamos para Cuba. Vamos para Cuba. Lula livre. Muito Lula bem. livre. Lula livre.